A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Glória a Jesus. Mais uma vez nós estamos aqui para a glória de Deus, para estar na brecha da oração e trazer uma palavra da parte do Altíssimo para o teu coração. Vale a pena lembrar que esse vídeo fará parte, de mais um vídeo que foi elaborado dentro do canal Igreja Libertando Vidas Oficial. E resolvemos criar esse canal Libertando Vidas da nossa igreja, porém aberto a todos, dentro dessa quarentena, dessa situação a qual nós estamos atravessando, infelizmente. Porém, por um outro lado, glória a Jesus, porque temos essa oportunidade de, por esse meio de comunicação, essa mídia, podermos, em nome de Jesus Cristo, entrar na brecha da oração contigo, meu irmão, minha irmã, e também trazer uma palavra do coração de Deus para fortalecimento da nossa fé e robustez do nosso espírito. Amém? Então vamos orar ao Senhor primeiramente. Clamamos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, bendito seja o teu grande nome para todo sempre. Obrigado, Senhor dos exércitos, pela rica oportunidade de mais uma vez estarmos aqui. Obrigado, Senhor. Toma em tuas mãos, desde já, cada servo teu, cada serva tua, cada pessoa que o teu bondoso Espírito Santo conduzir este vídeo. Que, ó Deus vivo, o Senhor possa, através desta transmissão, deste vídeo, ministrar bênção, vitória, livramento, cura divina, avivamento, restauração, renovo sobre a vida de cada um desses tais. Querido Deus, seja conosco. Em nome de Jesus Cristo oramos ao Senhor. Agradecemos a Ti. Amém. Amém, irmãos? Quero compartilhar com os irmãos uma palavra da parte do nosso Deus que se encontra em Êxodo, capítulo de número 15. Êxodo, segundo livro da Bíblia Sagrada, capítulo de número 15, porém, versículo de número 26. Êxodo, capítulo 15, versículo de número 26. Que diz assim: E disse o Senhor: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e obrares o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Amém, irmãos? Então, observe que esta é a palavra de Deus, a inerrante e infalível palavra de Deus. E bendito seja o nome do Senhor, que temos a oportunidade de examiná-la, estudá-la, lê-la. Glória a Deus por isso. E observando a palavra de Deus, eu me deparei com esse versículo que, na minha opinião, é gloriosíssimo. Versículo cheio de verdade, instrução e ensino para cada um de nós, servos de Deus. Em primeiro lugar, o meu comentário, eu quero destacar o seguinte: a Bíblia Sagrada diz, lá na Epístola aos Hebreus, que Jesus Cristo é o mesmo de ontem, de hoje e de eternamente. O livro do profeta Malaquias diz que o nosso Deus
ele não muda, não muda. Epístola Universal de São Tiago nos afirma também que nele não há mudanças, no nosso Deus, não há mudanças e nem há sombra de variações. Então ele é o mesmo. Ainda que este versículo que lemos esteja no Antigo Testamento, porém fala do nosso Deus, que é o mesmo. Então observamos aqui, irmãos, em segundo lugar, que quem domina as enfermidades é o nosso Deus, o teu Deus, que você clama, que você louva, que você exalta. Glória a Jesus por isso. Ele é quem domina as enfermidades. Observe que Deus estava falando isso aqui que nós lemos para Israel, o seu povo, quando Israel estava peregrino já após ter saído do Egito. Amém, irmãos? Israel estava peregrinando em direção à terra prometida, recentemente saído do Egito, e Deus, diante das águas amargas que se tornaram doces, Deus abre um parêntese para falar isso aqui com Israel, povo de Deus. Essa palavra, irmãos, ela é eterna, apesar de ter sido dito naquela ocasião, com aquele contexto no Antigo Testamento, porém, essa palavra nos revela, de fato, quem é que domina todas as coisas, inclusive as enfermidades. Observe que no capítulo 7 e versículo 15, porém agora, de Deuteronômio, se você puder, abra comigo lá, capítulo 7 e versículo 15 de Deuteronômio, observe que o Senhor continua falando do mesmo assunto. Observe, Deuteronômio, capítulo 7 e versículo 15, observe. E o Senhor de ti desviará toda a enfermidade, sobre ti não porá nenhuma das más doenças dos egípcios, que bem sabes, antes as porá sobre todos os que te aborrecem. Essa é a palavra do Senhor. Apesar do contexto aqui está falando com o povo de Israel, repito, na sua peregrinação pelo deserto, e o contexto ali, no caso de Êxodo, foi por conta da murmuração do povo de Deus, e no contexto em Deuteronômio foi a reafirmação de verdades e promessas que Deus havia feito ao povo ao longo da jornada. Então, apesar disso, observamos, podemos extrair desses versículos que Deus, de fato e de verdade, Ele é o dominador, controlador, governador de todas as coisas. Amém, irmãos? Só que eu preciso chamar a tua atenção aqui para algo tremendo. A condição aqui em Êxodo, para que Israel, o povo de Deus, estivesse debaixo dessa promessa aqui no versículo 26 do capítulo 15, era que, em primeiro lugar, eles teriam que ouvir atentamente a voz do Senhor teu Deus. Segundo, fazer o que era reto diante dos olhos do Senhor. Terceiro, inclinar os ouvidos para os mandamentos e guardar seus estatutos.
Então, qual era o princípio aqui nesse versículo, no Antigo Testamento, para estar debaixo da promessa de não sofrer com aquelas enfermidades que destruíram e devastaram o Egito naquela ocasião? Era obediência. Obediência. Qual é o princípio hoje no Novo Testamento, na Nova Aliança da Igreja do Deus Vivo? Obediência. Qual é o princípio, desde o princípio de todas as coisas, do primeiro homem e da primeira mulher? Obediência. Deus, ele não mudou, irmãos. Não é porque estamos na graça, na dispensação da graça, que Deus abriu mão do princípio obediência. Deus não abriu. Então nós observamos ainda no contexto das outras duas mensagens, ainda no contexto acerca do coronavírus, acerca dessa pandemia, desta praga, acerca dessa epidemia generalizada que atinge o mundo, né? O mundo. Então, ainda nesse contexto do coronavírus, qual é o princípio que Deus requer de nós? O que é que Deus requer de nós, povo seu, igreja sua? Obediência. Que nós assumamos o nosso papel de igreja, que nós ocupemos o nosso lugar em todo esse contexto mundial que estamos vivendo, de igreja do Deus vivo. Igreja que obedece, igreja que intercede, igreja que em nome de Jesus Cristo influencia no mundo espiritual. Como eu falei no vídeo anterior, se nós assumirmos o nosso papel de igreja, nós podemos, em nome de Jesus Cristo, influenciar, mover o mundo espiritual. Então que você, meu irmão, minha irmã, baseado nesse princípio aqui, obediência, se atentares para a minha voz, se fizer o que é reto, se guardar meus mandamentos e estatutos, der ouvidos a meus mandamentos e estatutos, diz o Senhor, eu não porei sobre vós as enfermidades que eu pus no Egito para os destruir. Diz a palavra do Senhor. Em nome de Jesus, meu irmão, minha irmã, desperta. É momento que estamos em casa, de quarentena, né? Em obediência às autoridades competentes e também para a preservação de nossa vida e da vida do próximo, né? Então aproveite esse período para buscar ao Senhor, para acertar-se com Deus. Deus é todo poderoso para falar contigo, meu irmão, para falar contigo, minha irmã, dentro do teu lar, dentro da tua casa. Separe momentos de oração, não é aquela oração relâmpago, não. A Bíblia diz em Mateus capítulo 5 e capítulo 6, né? Dentre os ensinamentos de Cristo para a sua igreja, para nós, para os discípulos naquela ocasião, ele fala da oração em secreto. Ele diz, quando fordes orar ao teu Pai, entra no